A Avenida Rocha Pombo ganha destaque aqui no nosso programa. Nós recebemos várias reclamações de motoristas que relatam conversões que não poderiam acontecer. No local existe sinalização, mas as irregularidades continuam e são muitas. Em poucos minutos flagramos vários carros fazendo a conversão em local proibido. Hoje de manhã aquela chuva, aquela fila de carro na minha frente, eu tive que ficar esperando eles fazer toda a conversão contrária. Acho que as autoridades tinham que tomar mais providência aqui nesse lugar. A Avenida Rocha Pombo teve várias mudanças, como a retirada de semáforos que ficavam no viaduto, a instalação das sinalizações para evitar a conversão. E algumas ruas da região passaram a ser mão única. Mas alguns motoristas insistem em fazer o contrário. Esse vídeo, gravado por um condutor, mostra outros motoristas virando à esquerda, mesmo com a placa de proibição da manobra. Algumas vezes, chega a formar fila de motoristas infratores, atrapalhando todo o trânsito. Tem que respeitar a ordem, né? Carca multa neles. E exatamente uma quadra depois do local, onde os motoristas estão insistindo em fazer a conversão errada, nós temos o semáforo, inclusive com uma sinalização específica para aqueles que precisam fazer a conversão. É perigoso, pode causar um acidente, machucar alguém. Há poucos dias, câmeras de segurança até flagraram o momento que um motociclista fez a conversão proibida e acabou batendo. Mesmo com toda a sinalização, ainda vemos muita falta de respeito por parte dos condutores. Tem o semáforo e os motoristas não respeitam. Falta de inteligência, né, dos motoristas. Exatamente isso, falta inteligência, né? Já estou com o Raul Stanásio aqui na tela, é de cair o queixo, viu, Raul? Porque nós fomos, inclusive, procurar saber da Transitar o que está sendo feito com relação a essa reclamação. A gente geralmente questiona a questão de sinalização e tal. Nesse caso, além de tudo, é puxão de orelha para os motoristas. Quem está na ilegalidade tem que ser punido, às vezes até sentir pesar no bolso, né? Bem, isso mesmo, né, Wagner? Até porque, se existem as placas, o condutor que é habilitado, que é necessário, obviamente, para a condução de um veículo, ele passa por todos os testes, ou seja, ele sabe que uma placa onde tem todo aquele sinal que não pode fazer a conversão, ele não pode virar ali. Então, o motorista ele tem consciência, ele sabe, ele faz aquilo ali, uma extrema irresponsabilidade. Então, precisa sim dessa fiscalização. Só que a gente precisa destacar aqui, Wagner, que toda aquela reforma, toda aquela alteração na própria sinalização, ela foi feita por parte da Transitar aqui em Cascavel. Transitar que, claro, né, responde pelo trânsito da cidade, mas com autorização até mesmo do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, até porque aquele espaço, o viaduto, a marginal, enfim, quem responde por aquilo é a própria Polícia Rodoviária Estadual. Mas a Transitar, claro, faz esse trabalho com autorização da própria DR, fez aquele trabalho de alteração. Mas nós estamos aqui com a presidente da Transitar, a Simone Soares, justamente para conversar sobre isso. Simone, foram implantadas placas, tem toda a sinalização, toda a alteração, mesmo assim os motoristas continuam fazendo a conversão à esquerda. Difícil isso, né? Boa noite. Boa noite. É conscientização, né? Assim como você disse, a sinalização está lá, tem o processo todo de orientação. E isso não está acontecendo só sobre o viaduto, isso está acontecendo no binário. E nós estivemos lá, nós fazemos fiscalização até a pedido dos moradores, que muitos estão voltando na contramão, e nós identificamos durante as fiscalizações que são moradores. Ou seja, eles sabem que teve alteração, tem a sinalização, e muitas vezes eles cortam o caminho para chegar mais rápido. Não é algo que foi impensado porque a mudança é nova. São pessoas que fazem esse trajeto de forma corriqueira e mesmo assim insiste em testar, né? Testar a segurança viária, a própria segurança e a dos demais. É importante a gente deixar bem claro aqui que quando o motorista ele faz a conversão à esquerda, onde não pode, a intenção, claro, é reduzir tempo para chegar no destino dele. Mas são muitos acidentes que acontecem quando o motorista faz uma conversão, por exemplo. Aquele tempo que ele poderia economizar fazendo essa irresponsabilidade, tendo essa irresponsabilidade, se acaso acontece uma batida, o tempo de espera, o tempo que ele fica ali e o transtorno é muito maior, né? Exatamente. E assim, a mudança nessa região foi justamente para reduzir o tempo de espera. E houve uma melhora. Aquele congestionamento do viaduto Rocha Pombo, da Ipanema, deixou de ser a reclamação principal. Agora nós temos um período, né, que a Secretaria de Obras deve fazer o alargamento das ruas Copacabana e Travessa Copacabana, mas o problema do congestionamento
acabou. Então, muitas vezes ficavam ali muito tempo esperando, 20, chegamos a ter flagrantes ali de 30 minutos, fila chegando na Europa, melhorou tudo isso e mesmo assim insiste para deixar de rodar, né, um pouquinho a mais, 100 metros, 200 metros, coloca a segurança em risco. E se tiver, né, ocorrer um sinistro na contramão, o responsável é aquele que está trafegando incorretamente. Então, nós pedimos a colaboração da população, principalmente os moradores da região, porque toda alteração é para melhor, é para melhoria, mas precisa da colaboração e da conscientização de todo mundo. Esse ponto é bastante importante, inclusive, até porque quando o motorista ele vai fazer a conversão, ele acaba atrapalhando até mesmo o trânsito atrás. Os motoristas precisam parar. E como é um fluxo que precisa continuar, se acontecer um acidente naquele ponto com o motorista que está tentando fazer essa conversão proibida, quem é o culpado? Quem é o errado? É quem está fazendo a conversão proibida, né? Ali nós tínhamos o maior gargalo ali, Raul, era justamente a conversão em cima do viaduto Rocha Pombo. Isso foi identificado nos estudos do PAIT, inclusive, que aquela conversão e aquele semáforo de 3 tempos era o principal gargalo. Foi tirado e feito essas proibições, facilitado fazer, né, o looping de quadra através de outras vias, para que as pessoas tenham essa flexibilidade, uma mobilidade melhor. E muitos insistem ainda em fazer, né, cortar o tempo. E uma coisa bem absurda, nós colocamos balizadores ali. E aí o que acontece? Como tem os balizadores, não há possibilidade de fazer a conversão proibida. Eles desrespeitam essa sinalização e como não tem como fazer a transposição, retornam na contramão. Nós devemos fazer um contato com a Polícia Rodoviária Estadual, porque chegou até nós essas reclamações, recebemos vídeos, inclusive, para fazermos um trabalho conjunto ali, não só de fiscalização, mas também de orientação, para ver se muda esse comportamento. Porque, infelizmente, né, por mais que a gente tente evitar, muitas vezes a mudança de comportamento só acontece se tiver no bolso a dor. Mas não é esse o objetivo é evitar acidentes. Até porque, Wagner, é importante a gente deixar bem claro aqui o seguinte, que como não há essa fiscalização por parte da Transitária, essa autuação sem uma parceria com a própria Polícia Rodoviária Estadual, então ainda não foram feitas, a gente pode dizer assim, aquela fiscalização mais rigorosa naquele ponto. Mas somente no ano passado, a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com a Simone, somente no ano passado foram flagrados, aliás, foram autuados 40 mil infrações de trânsito com versão à esquerda. É um número que preocupa e chama a atenção não somente naquele ponto, né, Simone? Nós tivemos, isso desperta muito nossa atenção, nós tivemos algumas avaliações antes de implantar os novos radares, justamente nos pontos que mesmo tendo radar, mesmo tendo todas as sinalizações, principalmente semafórica, eram pontos de muitos acidentes. Essas avaliações, nós concluímos que o problema era justamente a conversão à esquerda, a conversão proibida. E esses pontos são pontos de tráfego de ônibus, né, do transporte coletivo. E nós estamos agora adquirindo 15 veículos elétricos. O que nos preocupa nisso? Esses acidentes continuam acontecendo, esses pontos são pontos críticos e agora com os VLPs, os veículos leves sob pneus, esses acidentes podem acontecer e trazer um prejuízo muito grande para a população. Então, não só em relação à segurança viária, mas também em relação a custo do município, que vai acabar sendo absorvido pela população por irresponsabilidade de alguns. Então, esses pontos chamam nossa atenção. Nós devemos agora aumentar ainda mais a sinalização nesses pontos, com outras ações educativas. Estamos agora também em contato com o Waze, porque muitos desses condutores acabam trazendo para nós, né, essa problemática que é utilizar o aplicativo de GPS e ele dizer que pode fazer essa conversão, e eles não observam as placas, acabam ficando vinculados aos GPS. Então, nós estamos já em contato com o Waze para fazer esse contato direto do município de Cascavel e colocar essas observações, essas informações dos pontos onde há conversão proibida, para que quem também vem de fora não cause os acidentes. E, é claro, reforço na sinalização, porque se tendo a fiscalização em somente 10 pontos, nós tivemos 40 mil autuações, imagine se nós tivéssemos em todos os pontos onde a conversão é proibida. Realmente não há um respeito à sinalização, infelizmente.
Simone, obrigado pela participação ao vivo junto com a gente. E um destes pontos que falta essa fiscalização mais efetiva na parte da autuação, porque pesando no bolso, quem sabe o motorista aí sim tem essa consciência. Na Rocha Pombo ainda não existe, mas deve ter essa fiscalização, a parceria Transitar Polícia Rodoviária Estadual para garantir segurança, claro, para quem faz o certo realmente, né, Wagner? Eu volto com você. Exatamente isso. Obrigado, Raul. Obrigado, presidente da Transitar, a Simone, ao vivo conosco, para a gente discutir esse tipo de assunto. A gente cobra quando é necessário, mas nesse caso estamos cobrando os moradores. Imprudência que no trânsito custa caro e às vezes custa a vida, né, Raul?